Muito bom, professor. Eu tenho aqui uma pergunta que eu quero fazer para você, mas a questão é a seguinte, deixa eu só explicar um pouquinho ao nosso telespectador. Existem na Bíblia vários termos que são usados na palavra de Deus, e a Márcia Siqueira, lá de Mandirituba, no Paraná, ela pergunta o seguinte: professor, como explicar as expressões fogo eterno, o verme não morre, o fogo não se apaga, que está lá em Marcos 9, de 43 a 44. Tem como a gente explicar um pouquinho sobre isso daí, professor? Tem sim, esse texto é muito importante porque ele é usado a favor do tormento eterno. Antes de eu explicar, Tito, recebemos uma ligação agora há pouco do pastor Heber, de Juiz de Fora, e todos os pastores de lá que estão acompanhando o programa. Queridos pastores, Deus abençoe a vocês. Que Deus continue guiando o ministério de vocês. E muito obrigado por acompanharem o Na Mira da Verdade. Vamos então a Marcos, capítulo 9, que é um dos textos... 43 e 44. 43 e 44. Um dos textos utilizados a favor da imortalidade da alma e do tormento eterno. Doutrinas que não são bíblicas. Se nós estudarmos o contexto de todas as declarações, nós perceberemos que a doutrina bíblica é muito diferente. Mas vamos ler Marcos 9, 43 e 44. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. O que esse texto quer dizer? Nós temos que lembrar que Jesus aqui está citando Isaías 66, versos 23 e 24, para nós entendermos que fogo é esse que não se apaga e que verme é esse que é eterno. Vamos para Isaías 66. Marcos 9 é entendido com Isaías 66. Isaías 66, versículo 24. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme destes não morrerá, e o seu fogo não se apagará. E causarão repugnância a toda a humanidade. Será que literalmente a Bíblia está afirmando que quando uma pessoa for para o lago de fogo, uma pessoa que não aceitou a Cristo, vai ter lá um verme eterno comendo o corpo dessa pessoa? Olha que interessante. O texto está falando aqui de cadáver em Isaías 63, 24. Não está falando de almas no inferno. Você tem que relacionar Marcos 9 com Isaías 66, 24. Porque se Jesus citou Isaías 66, 24, a que cena Isaías se refere? Havia nos templos de Jerusalém, queridos, um vale chamado Vale de Inom. Nesse vale eram jogados o lixo e cadáveres de pessoas mortas. O que Cristo fez? Cristo pegou aquela situação que ocorria no Vale de Inom, de cadáveres mortos com vermes, e trouxe para a realidade dos dias dele, para ensinar-nos qual será o destino dos que não aceitaram a Cristo no lago de fogo que existirá depois do milênio. A palavra inferno que aparece em Marcos não está no original grego, é uma palavra latim. No original aqui está a palavra Guiena. E a palavra Guiena, no grego, ela se refere ao lago de fogo que vai existir nos últimos dias. Agora, e o significado do termo fogo que não se apaga? Primeiro, nós vimos que o verme não é literal, porque o Deus não vai dar da árvore da vida para um verme comer e ficar eternamente comendo o corpo de alguém, não é? Vamos entender essa expressão fogo que não se apaga utilizando o texto de Jeremias 17, 27. Poderíamos usar muitos outros textos, mas eu vou usar apenas esse mais porque nós temos que responder muitas outras perguntas. Jeremias 17, 27. A palavra fogo que não se apaga, ou fogo eterno, ela tem que ser entendida à luz do contexto bíblico e não de acordo com a nossa língua portuguesa. Jeremias 17, 27 afirma o seguinte: mas, se vocês não me obedecerem e deixarem de guardar o sábado como o dia consagrado, fazendo passar cargas pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, porém fogo nas suas portas que consumirá os seus palácios e ficará aceso para sempre. Será que os palácios de Jerusalém estão queimando ainda hoje por causa da desobediência? Não. O termo para sempre na Bíblia, de acordo com o erudito evangélico H.G. Moule, ele significa um longo período de tempo ou um curto período de tempo. Como nós sabemos isso? Depende
da natureza do objeto a qual o termo eterno está ligado. Quando o termo eternidade está ligado a Deus, realmente significa eterno, um tempo sem fim. Mas quando o termo está ligado a um ser humano que não vai comer da árvore da vida ao ir para o lago de fogo, então o tempo significa um curto período de tempo. Tá? Essa é uma introdução que eu posso dar a você sobre esse assunto. Mas no blog, nessa semana eu vou postar um material para você sobre o inferno, um material mais completo para que você possa entender essa doutrina à luz da palavra de Deus.